Esse vídeo é patrocinado pela Alpartes Informática. Usando o cupom AZURI5 você tem 5% de desconto em qualquer item. Link na descrição. 2024 certamente está sendo um ano cheio de controvérsias no meio VTuber. Terminações, graduações, processos, falecimentos... E estamos apenas em fevereiro. Só que, certamente, a polêmica que mais tem se estendido nesse meio tempo é o declínio da agência Nijisanji, mais especificamente da sua filial em língua inglesa. Não é de hoje que a Nijisanji anda cometendo uma sequência de erros que tem acabado com a sua reputação na esfera ocidental dos VTubers. Mas o que parece estar realmente afetando de maneira significativa é a batalha entre a agência e seu ex-talento, Selene Tatsuki. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não entende muito bem do meio VTuber, existem duas maneiras que um VTuber de agência pode encerrar suas atividades: a graduação e a terminação. Geralmente, a graduação é quando o VTuber deixa a agência e o personagem que lhe foi dado em bons termos com uma live stream de despedida e até mesmo uma linha de merchandising final. Raramente, a graduação não tem essas cerimônias. Já a terminação é quando o VTuber é basicamente demitido, seja por quebra de contrato, seja por mau comportamento. E é nessas circunstâncias que boa parte das tretas da nossa comunidade surgem. E não foi diferente com a moça que iremos discutir nesse vídeo. Como eu gosto muito de fazer, gostaria de dar a vocês um gosto do porquê essa agência VTuber tem perdido a moral. As coisas começaram a capengar quando em dezembro de 2022, eles sorrateiramente graduaram um de seus talentos, Yugo Azuma, sem direito a nenhuma live de despedida e nem o direito de manter os seus VODs no ar. No ano de 2023, eles cancelaram um evento musical de realidade aumentada para os talentos do Nijisanji English, alegando ser por conta daquela doença lá, tá ligado, né? E isso pegou especialmente mal porque vários talentos mostraram decepção e tuitaram em tom meio que de deboche a decisão da Nijisanji. Logo em seguida, houve a muito polêmica terminação de contrato com o talento recém-debutado Zion Lanza. E no anúncio de terminação, eles listaram o motivo pelo qual ela foi demitida da agência. E foi nessa época que a indústria ficou sabendo que a Nijisanji só dava 2% das vendas de merchandising para os VTubers. Eu lembro que a Kayson até tweetou sobre isso, tirando uma ondinha comparando com a agência dela atual, a V-Studio. Outra coisa que deixou muita gente com a pulga atrás da orelha foi a dissolução da Nijisanji Korea e da Nijisanji Indonésia, que sofreram um êxodo gigantesco de talentos que resolveram se graduar num curto espaço de tempo, deixando assim no ar que a equipe que gerencia os VTubers não japoneses não é lá muito boa. Isso sem falar na graduação de membros importantes como Mysterious, Nina Kosaka e mais recentemente a Pomo Rainpuff. Tudo isso virou uma bola de neve que foi aos poucos acabando com a confiança do público. E a terminação polêmica da Selene, uma das VTubers mais universalmente amadas de toda a indústria, foi o que finalmente fez todo mundo ver a Nijisanji como uma agência pouco viável. Selene sempre foi muito bem vista, não só dentro da Nijisanji, como também em toda a esfera VTuber. Ela sempre era citada com carinho por outros VTubers e era conhecida por ser a responsável de vários projetos criados dentro da empresa. O primeiro vacilo da Nijisanji com a Selene foi a dificuldade que ela encontrou em colaborar com a Courage Oli da Hololive em 2021. Depois de muito implorar para os superiores, ela infelizmente teve que cancelar os seus planos. Porém, isso ainda não foi o suficiente para deixá-la desanimada, afinal de contas 2021 estava sendo um ano muito bom para a Nijisanji, devido ao sucesso do seu primeiro grupo masculino de VTubers. A quantidade de dinheiro que esses caras estavam trazendo para a agência era absurda. Mas ela não ficava atrás, porque logo ela se tornou o membro feminino mais popular do Nijisanji English. Ela conquistou essa posição devido à sua criatividade, já que ela programava eventos, colaborava com quem ela queria, comissionava e pagava artistas do próprio bolso para vídeos e lives especiais. 2022 se mostrou um ano muito bom para a Nijisanji, mas isso chegaria a um fim. No início de 2023, Selene estava querendo fazer um concurso de arte para selecionar o design de sua mais nova roupa alternativa. Uma ideia super fofa. O prêmio não era só os créditos e ter o design usado por ela, como também uma quantia em dinheiro não só para o vencedor, mas também para os outros top 4 participantes. Só que essa ideia também foi negada pelos managers. Ela disse que o manager mudou de ideia em cima da hora e, frustrada, decidiu anunciar o que aconteceu no X. E, como ela não queria cancelar o que planejou, ela decidiu pagar os prêmios do próprio bolso. Compreensível, afinal, esse projeto é dela, não da agência, né?
Mas não parou por aí. O que deixou a comunidade horrorizada foi que a Nidhi Sandy decidiu em cima da hora que ela iria ficar com direito autoral de todos os designs do concurso, não só aqueles que foram selecionados como top 5. Isso significa que, se eles usarem esses designs para qualquer coisa, as pessoas que os criaram não iriam receber nada. Claro que a Selene não ficou satisfeita com isso, até porque ela foi em sua conta alternativa de sua outra personagem antes de entrar na Nidhi Sandy e tweetou apenas a palavra cansada. Outro caso foi em agosto de 2023, quando os planos dela de organizar um torneio de Fall Guys entre os membros da parte inglesa e japonesa da agência caíram por terra. Mais uma vez, sua ideia de engajar a comunidade foi proibida pelos managers da Nidhi. Inclusive, ela foi proibida por algum motivo de organizar eventos envolvendo a parte japonesa. Eventualmente, parecia que eles estavam afrouxando um pouco as regras, quando a Selene pôde participar de um torneio de Apex Legends junto com os membros da Nidhi Sandy Japan e da Hololive e Holostars. No fim de dezembro do ano passado, Selene dropa um cover super bonitinho da música Last Cup of Coffee, da dubladora e streamer Lily Pichu. O clipe mostrava vários integrantes da Nidhi Sandy, incluindo membros que já se graduaram. O projeto envolveu vários artistas que foram devidamente creditados no fim. Só que pouquíssimo tempo depois, o vídeo dessa canção foi privatizado no canal dela. Ela trouxe suas frustrações pro X, pedindo desculpas pela ação do manager e também solicitando que os fãs fizessem reupload do clipe, porque ela não queria jogar o trabalho de todo mundo fora, né? Seriam também $15 mil jogados fora. Imagina. $15 mil. Depois disso tudo, ela levou uma suspensão, provavelmente por ter sugerido que os fãs reupassem o vídeo. E isso fez com que toda a fanbase olhasse pra trás e visse todas as vezes que os projetos dela estavam sendo barrados. E porque eles só viram um problema no clipe quando ele foi produzido e postado. Para muitos parecia perseguição e sabotagem. Na virada para o ano novo, em meio a um frenesi na fanbase devido à sua ausência, Selene tuita o seguinte: muito obrigada a todos pelo apoio desde que me ausentei. Recebi alta do hospital e meus pais estão me ajudando após meu acidente. Obrigada a todos os meus draguns por toda a gentileza e apoio. Eu vou continuar a tentar o meu melhor nesse próximo ano. Vocês são o que me fazem continuar. Peço desculpas pelo silêncio. Eu estive no hospital depois de um acidente e permanecerei lá por alguns dias para ficar sob supervisão. Só consegui acesso ao meu celular ontem. Hospital? Acidente? O que ela quis dizer com isso? É meio difícil não pensar o pior depois de tanta negligência por parte da Nidhi Sandy, justamente com a quantia de dinheiro que ela tinha acabado de perder. Nidhi Sandy, correndo pra afagar a fanbase, lança um comunicado falando que o problema da privatização da música estava no fato de que a Selene supostamente não havia conseguido a permissão da autora para fazer o cover, e que quando tudo isso se resolvesse, eles colocariam o vídeo de volta no ar. Só que eles foram refutados, já que os produtores e a própria Lily Pichu disseram que eles deram sim permissão à empresa para o projeto. Isso não caiu nada bem. Janeiro não foi um mês de calma para a agência, já que a paciência da fanbase da Selene já havia se esgotado e a hashtag Cadê a Selene começou a se espalhar como fogo no X. Foi tão grande que inclusive outros VTubers amigos dela participaram. No entanto, em fevereiro, o silêncio foi quebrado, só que não da maneira que os fãs gostariam. O perfil oficial da Nidhi Sandy English tuita o anúncio de terminação do contrato da Selene Tatsuki, e esse entrou pra história como um dos piores da história do mundo VTuber. O anúncio diz que a Selene estava quebrando as regras durante muito tempo. Ela não estava seguindo os procedimentos corretos para aprovar os seus projetos, incluindo o processo de aprovação de direitos autorais dos artistas, resultando em atraso nos pagamentos. Também mencionava que os managers a achavam difícil de trabalhar. Isso foi refutado por artistas que falaram que não só ela era atenciosa, mas que na verdade era a própria Nidhi Sandy que dificultava as coisas e atrasava pagamentos, fazendo com que muitas vezes a Selene tivesse que pagá-los do próprio bolso. Eles também falaram que ela não teve permissão para fazer covers de The Last Cup of Coffee, o que também foi refutado pela própria Lily Pichu e os produtores da canção. Nidhi Sandy também confirmou que foram eles que postaram os tweets, avisando que ela estava no hospital, confirmando algumas especulações de fãs. Entre tudo isso, teve um parágrafo nessa terminação que chamou muita atenção. Ele sugeria que alguns streamers da Nidhi Sandy English estavam fazendo bullying com a Selene, e que quando ela reclamou, eles simplesmente pediram para ela aguentar para não machucar a reputação da agência.
Família Nijisandi, uma ova. Selene, agora com sua antiga alcunha Doki Bird, tweetou confirmando que ela tinha sido sim vítima de bullying e abuso de poder dentro da agência e que ela havia atentado contra a própria vida. Claro que ela não citou nomes de ninguém e nem sequer sugeriu que eram alguns dos talentos. Ou seja, a Nijisandi estava usando seus próprios streamers como escudo. Não foi a Doki Bird que jogou isso no ventilador primeiro, foram eles mesmos. Depois de tudo isso, vários VTubers independentes começaram a olhar a agência com outros olhos, mostrando indignação não só com a negligência, mas também com um anúncio mal escrito de terminação que parecia malicioso e pouco profissional. Inclusive, surgiram histórias de VTubers que quase entraram pra agência que apenas confirmariam que muita gente já especulava, como o caso da cláusula de exclusividade. Pra esclarecer o que eu tô falando, um VTuber dublador disse que ele se recusou a entrar na NID porque eles estavam pedindo que ele desistisse de seus projetos de dublagem. A situação ficou tão ruim que até mesmo criadores de conteúdo fora do nicho de VTubers começaram a prestar atenção no caso e ficar do lado da Doki Bird. Inclusive, algumas marcas deixaram de trabalhar com a Nijisandi, tirando de estoque os produtos relacionados aos VTubers dela. A fanbase ficou tão pistola que incluíram o nome da Nijisandi na página de Wikipedia do termo Black Company. Colocaram um edit de palhaço do CEO da empresa no perfil da Wikia dele. Moderadores antigos da Selene criaram uma live no canal dela só pra redirecionar o pessoal pro canal da Doki Bird. Ok, isso foi muito da hora. A Nijisandi se provou tão sem noção que no dia seguinte do anúncio, em meio a tanto frenesi e memes contra eles tweetam o lançamento de uma nova linha de merchandising. Meu Deus do céu! Vocês devem estar se questionando o que aconteceu com os outros streamers deles. Bem, com a implicação de que talvez eles sejam bullies, muitos deles estão perdendo milhares de inscritos diariamente. Vários resolveram entrar em hiato ao mesmo tempo. Todos estavam querendo encontrar um culpado pelo que aconteceu. Claro que alguns já estavam sob suspeita por conta de antigas declarações questionáveis, como o Vox, o Luca, a Elira, a Ena e a Millie. Enquanto o desastre acontecia, Doki Bird anuncia seu retorno. E claro que ela recebeu muito amor e apoio. Só pra vocês terem uma ideia, a live de retorno dela alcançou um pico de 130k de pessoas e ela chegou à marca de 500k de inscritos em só uma semana. Esses são números que só a Hololive consegue, gente. Realmente, a Doki Bird se revelou a VTuber que uniu todas as tribos. Nessa live de retorno, ela revelou umas coisas no mínimo interessantes, como ter gastado 200k do próprio salário em projetos para a agência com zero retorno. Sim, incluindo aqueles que foram cancelados por birrinha dos managers. Outra coisa que é importante destacar é que ela disse que, apesar das coisas estarem meio complicadas, os fãs não deveriam jogar hate na outra parte. Nobre, não? Pois é uma pena que a Nijisandi não tenha o mesmo senso de honra. Em 13 de fevereiro, Elira e o manager da Nijisandi anunciaram uma live de esclarecimento que foi retweetada e divulgada por boa parte dos talentos associados. Coincidentemente, essa live foi ao ar ao mesmo tempo que a Doki Bird estava ao vivo jogando Neopets. Ela só queria jogar Neopets. A live stream da Elira continha os seguintes pontos. Um documento judicial com as informações privadas dos membros estavam sendo compartilhados com as pessoas. Eles resolveram lançar a live porque estavam com medo desse documento sendo levado ao público. Vox Akuma aparentemente analisou minuciosamente esse documento. Selene secretamente gravou o Vox para comprovar as alegações de favoritismo dentro da agência. A aparição de membros graduados no clipe de The Last Cup of Coffee foi o real motivo pelo qual ele foi colocado em privado. Claro que essa live não ajudou a salvar a reputação da empresa, e o boicote também atingiu a Elira, o Vox e o Ike que estavam apresentando a live. Contudo, ainda tinha algumas pessoas que achavam que os três estavam sendo usados de escudo pela Nijisandi. Eventualmente, o CEO Riku Tazumi fez um vídeo pedindo desculpas em inglês, mandando todo aquele papo de que a companhia vai mudar e os managers vão mudar, etc. Só que o vídeo não parecia um pedido de desculpa sincero. Parecia só que ele queria agradar os investidores e trazer eles de volta. Mas ainda não foi o suficiente e a companhia continua perdendo valor na bolsa. Esse escândalo todo continua acontecendo e se desenrolando durante a produção desse vídeo e, sinceramente, eu não sei se eu vou fazer uma parte 2 porque envolve muita pataquada judicial que eu não me sinto apta a falar. A ideia do vídeo foi basicamente contar esse caso e alertar outros VTubers que nem sempre agências podem ser boas opções para tirar sua carreira do chão. Eu, sinceramente, tô do lado da Selene nessa discussão, eu acompanho a Nijisandi tem muito tempo e
Mesmo no lado japonês da agência, eles tomaram umas decisões questionáveis que deixaram um gosto ruim na minha boca, sabe? Mas e vocês? O que vocês acham dessa situação toda? Deixem aqui nos comentários suas opiniões, claro, e com muito respeito. Muito obrigada pela sua audiência, avaliem o vídeo, se inscrevam e ativem as notificações se curtiram meu conteúdo. Procurem também me seguir nas redes sociais que se encontram aqui na descrição, porque eu sempre tô postando novidades lá e bye bye!